Vamos à palavra de Deus, livro de Neemias, capítulo de número 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e eu dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que você está triste? Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem a passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira, para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vinham os governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes dos exércitos e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou, com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro. Voltei, entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhe declarei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos
e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Os irmãos se assentem louvando o Senhor Jesus. Neemias ora a Deus e o interesse dele é restaurar as muralhas de Jerusalém. Ele sabe da condição do seu povo ali, sabe da condição da cidade naquele momento, e Deus coloca nele este sentimento de restaurar Jerusalém. Você vê que quando ele toma ciência do estado de Jerusalém, não foi um profeta que foi profetizar assim, diz o Senhor, meu servo, você tem que se levantar, fazer alguma coisa. Deus não precisou falar nada para ele. Muito pelo contrário, ele toma ciência do problema e ele se move em direção a este problema para ele ser um resolvedor deste problema. Só que ele sabe que o problema é tão grande que humano algum por si mesmo conseguiria. Ele precisava da ajuda do Deus dos céus. E é por isso que ele sempre vai fazer menção, o Deus dos céus, o Deus do céu, o Deus do céu, porque ele sabe que se depender do governo da terra, os governantes da terra por muitas vezes tentaram destruir o seu povo. Mas agora chega um tempo em que Deus está favorecendo o seu povo e faz o seu povo retornar à sua terra. Ele ora 4 meses, cumprindo esses 4 meses, ele vai estar diante do rei, e pela primeira vez, desde que ele exerce essa função de copeiro, pela primeira vez ele vai estar com o rosto triste, com afeição de tristeza. Ele vai estar um homem que você olha para a face dele e é aquela pessoa que está carregada de uma angústia e de uma tristeza. A Bíblia diz que o coração alegre faz o que com o rosto? Formoseia o rosto. Pessoa alegre fica faceiro, né? Pessoa quando está alegre, está com aquele, igual o Silvio Santos quando está gritando quem quer dinheiro, com um sorriso lá na nuca, né? O coração alegre ele tem esse poder de deixar o teu rosto formoso. A pessoa está contente, está alegre, sorridente, porque o coração está alegre. Agora você percebe que o coração de Neemias é um coração que, nesta busca em oração por Deus, confessando os pecados do seu povo, se colocando juntamente com a sua família em confissão: Deus, nós pecamos contra o Senhor, nós temos sofrido esses anos todos, e ele está pedindo a Deus direcionamento, orientação, jejuando. Porém, chega um dia que ele está diante do rei, e quando ele está diante do rei, o rei tem uma percepção de algo que nunca aconteceu. O verso 2 diz que o rei Artaxerxes diz assim: por que está triste o teu rosto? Você não está doente? Por que você está triste? Você não está doente, mas o teu rosto é um rosto de tristeza. E ele disse: não é isto senão tristeza de coração. Ele estava dizendo: sua alma está amargurada. Você está numa angústia tão grande no seu coração, que no seu rosto é possível contemplar tristeza. É aquela pessoa que ele não quer demonstrar que ele está triste. Porque diante do rei você nunca podia entrar com um pano de saco, dizendo que você está em estado de humilhação. Você tinha todo um protocolo, um ritual. Se você estivesse enfermo, tinha todo um ritual você estar diante de Deus. Diante do rei. Todo um ritual você diante deste rei. Só que o rei agora está percebendo no coração dele uma tristeza. E há um questionamento do rei. Escuta, não tem doença. Não vejo motivo de você estar triste. Logo o rei percebe que isso essa naturalidade de alguém que fica triste por estar com algum problema físico. Mas o que está acontecendo com ele é algo que reflete no seu espírito, no seu sentimento, na sua alma.
E ele fala para o rei: vive o rei para sempre. Como que não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolado? Já foi consumida as portas de Jerusalém, do templo, tudo foi consumido a fogo, as portas que cercam Jerusalém, suas 12 portas estão consumidas a fogo. Ele está relatando que a angústia dele não é enfermidade, mas o problema que ele está tendo naquele momento de tristeza é porque a sua cidade está assolada, é porque Jerusalém está destruída. O povo retornou e até começou. A cidade não estava fortificada. E interessante, meus irmãos, que ele está explicando isso para o rei Artaxerxes. Ele está falando o que aconteceu. E quando ele está falando, o rei vai ser movido por Deus e vai dizer assim para ele: que me pedes agora? Que me pedes agora? Você lembra que um dia Deus fez uma proposta para Salomão, dizendo para Salomão: pede o que você me queres e eu vou te dar, eu vou entregar isso a você? Foi Deus quem disse para Salomão: olha, o céu está aberto para você pedir o que você quiser. E ele pede a Deus sabedoria, para que ele pudesse entrar e sair, tivesse discernimento. Ele não pediu riqueza, ele não pediu destruição de inimigos, ele não pediu uma vida pomposa, muito pelo contrário, ele pediu sabedoria. E Deus se agradou tanto do pedido dele, que Deus disse assim: porque você me pediu isso, eu vou, além de te dar isso, eu vou te entregar muito mais do que isso. Porque ele pediu algo que, vamos dizer assim, eu e você não esperaria por isso. Porque tem gente na presença de Deus, se Deus fala assim: pede alguma coisa, ele já vai pensar assim: ah, Deus, me torna mais rico aí do que o Bezos aí, mais rico que o dono do... A pessoa já pensa em riqueza, algo assim que vai alegrar o ego da gente, algo que vai fazer assim a gente se sentir especial demais. Você percebe que Salomão teve este cuidado de pedir a Deus sabedoria. O rei Artaxerxes aqui, ele comanda todo o império que dominava o mundo naquela época. Em termos de autoridade, entre os humanos, ele era a maior autoridade que existia no mundo inteiro. Ele não era um governador, um prefeito. Ele era alguém que mandava num império gigantesco. Só para você ter uma ideia, a fortaleza de Suzã, que era a capital, onde ficava este Artaxerxes, este rei, que dominava todo o império medo-persa, a distância dessa fortaleza até onde Neemias quer ir, dá quase 1.600 quilômetros de distância. Lá nesse lugar, Judá, onde estava Jerusalém, pertencia ao domínio e o poder deste império. Só para você ter ideia de onde este rei está. Aí, se você pensar que você for mais além, passar pela Turquia, começar a entrar pela Europa inteira, se você quiser descer para o Egito, tudo isso está no domínio deste homem. Este Artaxerxes aqui domina todo este império. E agora vai abrir-se um leque. E no verso de número 4, o rei me disse: que me pedes agora? O que você me pede agora? O que você quer? Porque ele está dizendo que a razão da tristeza do seu rosto, de olhar nele e perceber uma angústia de alma, é porque a cidade dos seus pais, onde estão os sepulcros dos seus pais, está tudo destruído a fogo. E o rei vai dizer assim: você me pede o que agora? E olha o que está escrito no verso de número 4. Pode colocar lá. O rei está mandando ele pedir. E o que ele faz? Então, orei a quem? Está no telão que você olhar aqui. Você já vai ver aqui no verso 4 aqui, ó. Então orei ao Deus.
Você percebe que ele está tendo a oportunidade de pedir. E quando o rei está oferecendo uma proposta para ele já tinha orado 4 meses e jejuado. E o rei está pedindo para ele fazer um pedido. E ele está orando ao Deus dos céus. Ele está buscando em Deus. Ele já tinha buscado. Ele sabia o que ele queria, sim ou não? Claro que sabia. Deus já tinha colocado dentro dele um fogo que ardia para fazer algo pelo seu povo, um sentimento patriótico de ir lá, de fazer alguma coisa por aquele povo. Ele tem uma função, ele está diante de um rei. E ele vai dizer assim: então eu orei ao Deus dos céus. É alguém que vinha orando por algo, e quando ele tem a oportunidade de pedir algo, antes dele se já colocar tudo o que ele quer, ele diz: eu orei ao Deus do céu. Eu busquei em Deus o direcionamento mais profundo para aquele momento. Eu comecei a falar com Deus. E depois de orar ao Deus do céu, eu disse assim: rei, se é do seu agrado, e se o teu servo é aceito em tua presença, eu quero que o Senhor me envie a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, porque eu quero ir ali edificar. Aí no verso de número 6, vai dizer assim: então, verso de número 6, o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele. Deixa eu te perguntar, tem uma rainha sentada junto a ele. Que rainha que é essa? Nós estamos falando de Artaxerxes. Lembra que uma rainha foi tirada, destronada, Vasti? Essa rainha não aceitou vir dançar uma dança sensual diante de todos os liderados deste rei, e ela preferiu ficar sem império do que sensualizar diante daquelas pessoas. E ela foi destronada. E uma mulher vai ascender ao trono. E Deus vai usar uma mulher que não tinha pai, não tinha mãe, criada pelo seu primo, que era primo pai. O nome dele era Mardoqueu. E esta mulher era Esther, que no hebraico era Hadassah, a estrela. Esta mulher aqui, que você encontra no versículo 2, no versículo 6 do capítulo 2 de Neemias, é Esther. Ela está junto de Artaxerxes, e Deus livrou, já tinha dado livramento a Israel da morte. Quando conspiraram a acabar com os judeus, Deus usou a vida de Esther para adentrar na presença do rei. Lembra disso? Foi Esther o instrumento usado por Deus. E Esther foi um instrumento interessante, porque precisava de uma linda esposa para casar, para ser esposa deste rei. Sabe o que Deus usou em Esther? O que Deus usou em Esther? Beleza. Diga comigo, beleza. Já imaginou uma mulher feia para o rei? Escachimbada, como diz o baiano, assim? Não dá, né? Então Deus fez a Esther ser uma mulher linda, que a hora que o rei cresceu o olho, falou: meu Deus, mas que mulher bonita. Deus usou a beleza dela. E ela agora está como rainha ao lado de Artaxerxes. Neemias agora, este copeiro do rei, orou ao Deus do céu, e o Deus do céu abre o coração deste rei, e a rainha está ali. Essa rainha é judia. Ela tem lá no coração este mesmo sentimento de Neemias, esta mesma conexão com este lugar, com a casa de Deus, com a Jerusalém de Deus, com as muralhas de Jerusalém, com aquela terra. Ela também é filha de Abraão. E agora ela está junto de Artaxerxes, e Neemias está pedindo: eu quero ir lá em Jerusalém, eu quero ir na cidade do sepulcro dos meus pais, eu quero que o Senhor me permita ir para lá. Enquanto ele está pedindo isso, está sentado junto à rainha. O que dá a entender é que a rainha também dá direcionamento ao coração deste Artaxerxes para permitir a ida deste Neemias para Jerusalém. Você percebe que Zorobabel já tinha ido, Esdras já tinha ido, quase 15 anos antes. O templo já havia começado a reconstrução, mas as muralhas estavam destruídas. Porém,
O seu pedido é algo extraordinário. Quando ele tem a oportunidade de fazer o pedido, ele vai pedir. Se parece bem, o Senhor, ó rei, me dê cartas para os governadores da além do rio. Eu preciso de um documento real seu. Porque o Império Medo-Pérsia era distribuído em províncias ou, vamos dizer assim, estados governados. 120 homens comandavam tudo isso. Nesta cidade de Judá, lá em Jerusalém, tinha lá um Sambalá que governava, tinha função de governo. Ele vai se opor depois a Neemias, mas ele tem função de governo. Ele pertence a esta casta de autoridade que se coloca debaixo do domínio de Artaxerxes. E ele pede cartas, e o rei lhe dá cartas. Mas ele não pede somente cartas para explicar que ele está com uma autoridade do rei para ir e reconstruir e fortificar novamente Jerusalém. Você vai perceber que ele pede madeira para que pudesse fortificar Jerusalém. Tinha uma autoridade sobre todas as florestas do rei, aonde tinha madeiras para que isso acontecesse. É como se ele tivesse autoridade sobre a Vale do Rio Doce, lá em Minas Gerais. Ninguém pode sair pegando minério assim, para fazer aço e ferro. Não tem lugar e tem alguém que tem domínio sobre aquilo. E no mundo antigo se usava muito a madeira. E ele pede cartas de autoridade para pegar madeiras. Depois ele continua pedindo ainda uma comitiva, vamos dizer assim, de homens fortemente armados, de homens prontos para a guerra, porque este percurso de 1.600 quilômetros tem ladrões, tem salteadores, tem inimigos pelo caminho, e diferente de Esdras, que desprezou uma guarnição, vamos dizer assim, militar cuidando dele, Neemias não vai fazer isso. Neemias vai pedir esta proteção, e você vai ver, ao longo do nosso estudo, que teve momentos que ele usou esta guarda para proteger ele da morte, para livrar ele das mãos de inimigos que ali estavam, porque ele sabia que ir lá fazer aquilo, muita gente ia atentar contra a vida dele. Ele precisava da ajuda de Deus, mas precisava também desta ajuda humana, porque tem pessoas que é assim, não entendeu que a gente tem que ser simples como uma pomba, mais prudente como uma serpente. Nós precisamos ter a simplicidade da pomba, mas precisamos ter a prudência da serpente. Tem coisas, irmãos, que elas são divinas, e tem coisas que é humana. Por exemplo, se você mora num bairro onde tem muito noinha que fica roubando televisão para trocar, para queimar em droga, e você sabe que é aquilo, e você pode pegar e colocar um alarme na sua casa lá, investir 600, 700 reais e colocar uma corneta para fazer um barulho sem tamanho. Você está fazendo o seu lado de cuidado. Você pode colocar um cachorro lá, nem que for para fazer barulho. Você está fazendo a sua parte. Você acha que se o vizinho, se um ladrão chegar a olhar que uma casa está lá assim, olhar lá e ver que tem uma câmera, olhar lá e ver que tem um alarme, olhar lá e ver que tem um cachorro, e olhar na casa do vizinho, não tem nada disso. Entrar nessa casa aqui, na do vizinho, que não tem nada, qual que você acha que ele vai entrar? Onde não tem segurança nenhuma. Porque existem coisas que somos nós que fazemos, e tem coisas que é só Deus quem pode fazer. E Neemias tem esse discernimento: eu preciso do Deus do céu, e o Deus do céu já começou a colocar as coisas na minha mão. E agora o que ele faz? Eu tenho autoridade para ir lá, tenho um documento para chegar lá junto ao governador e dizer assim: eu estou investido de autoridade para fazer a restauração destes muros. Eu estou investido de autoridade para pegar madeira o suficiente para restaurar os muros. Eu estou aqui acompanhado de militares reais que vieram comigo, e eu vou fazer esta grande obra que o Senhor já colocou no meu coração. Ele sabe disso, ele busca isso, ele pede isso. E é interessante no versículo de número 8, que ele pede cartas para isso, e no final do versículo 8 diz: o Senhor e o Rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim.
Neemias sabe que tudo que está acontecendo até ali, o rei abria esta janela para ele se ausentar da sua função. Isso demorou entre 6 meses e 1 ano. E ele sabe que esta janela de oportunidade somente Deus poderia dar. Orou 4 meses. Num dia de angústia, Deus usou aquele momento para que pudesse ter este diálogo. A porta se abre. Ele sabe o que pedir porque ele orou ao Deus do céu. E ele sabe que o que ele vai fazer, ele vai conseguir porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Irmão, quando a boa mão de Deus está sobre você, irmão, você pode descansar o seu coração. O fato de a boa mão de Deus estar sobre você não significa que não tem oposição, tribulação, luta, inimigo. Não é isso. O fato da boa mão de Deus estar sobre você é Deus dizendo que tudo que tiver no seu caminho, Deus vai tirar de contrariedade. Tudo que se levantar, Deus promete abater. Tudo que se opõe, Deus promete te revestir de força para você conseguir superar. E é por isso que a Bíblia diz: esforça-te e tenha bom ânimo. Se esforce, tenha ânimo. Por quê? Eu vou ser contigo. É Deus dizendo: sou eu quem estarei contigo. É Deus dizendo que vai estar com você. E ele pega esses chefes de cavaleiro. E agora no versículo de número 10, isso eu preciso ler com você. O que ouvindo Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo, que dá a entender que antes ele não era livre, era um escravo, mas agora ele tem função lá em Judá. O servo amonita lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos. O bem dos filhos? Então vamos lá. Ele está preocupado com Israel. Ele está preocupado com Jerusalém. Ele está preocupado com o seu povo. Tudo lá está destruído. 50 mil que lá estão tentando reconstruir aquilo, já passaram-se quase 20 anos e não conseguiram. Ele sabe da devastação. Jerusalém destruída, sem fortificação, com as brechas abertas. Aquela cidade do grande Deus fortificada agora é motivo de zombaria, de opróbrio para as pessoas. Porém, quando eles ficam sabendo que está chegando um homem ali com autoridade para reconstruir, a autoridade do rei, cartas reais, e tem provisão para que aquilo pudesse acontecer, e que está com chefes e com cavaleiros ao redor dele, o verso de número 10 vai nos informar que Tobias e Sambalá, eles se desagradam que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Eles não querem o bem dos filhos de Israel. Mas vamos entender, ele tem função de governo. O texto está dizendo que Sambalá, o Oronita, este Oronita aqui, e Tobias, o Amonita, o Oronita aqui é de Moabe, ele é moabita. O Tobias, o servo aqui, é amonita. Da onde veio os moabitas e os amonitas? Lembra que Ló, as filhas embebedaram o seu pai e teve uma relação incestuosa? A filha mais velha vai ter quem? Moabe. A filha mais nova vai ter relação com seu pai e vai engravidar também. Vai surgir Amon, da onde vêm esses amonitas. E eles estão lá agora em terras de samaritanos. E esses dois povos sempre foram briguentos e injuriosos com relação a Israel. E agora tem um Sambalá, e ele tem função de governo ali. Ele não é alguém qualquer. Ele tem domínio sobre aquele lugar. E o texto diz que ele fica, de certa maneira, quando vê aquilo, ele se desagrada que alguém viesse ali querendo o bem dos filhos de Israel. Porque o nosso adversário nunca quis e nem querá, nunca vai querer o seu bem. Isso tem um apelo espiritual para nós, para a gente entender que
sempre teve e terá pessoas bem próximas de nós que querem o nosso bem. Você imagina ele como governador, 50 mil pessoas lá voltaram, começaram a reedificar a casa de Deus. E agora tem chegando alguém que está junto do rei, alguém que serve à mesa do rei, e que tem agora toda esta autoridade. Mais do que depressa, ele fica numa preocupação que alguém quisesse o bem dos filhos de Israel, porque ele entendia que estava chegando alguém naquela terra que queria o bem daquele povo. Estava chegando alguém ali que estava interessado no bem daquele povo. E você vai entender que na função de governo que ele exerce, alguém vai substituir ele na sua função de governo. No futuro, quem vai substituir a função dele por 12 anos? O próprio Neemias. No futuro você vai ver que Neemias vai ocupar a cadeira que é a de Sambalá, o posto que é a de Sambalá. Ele vai governar toda Judá por 12 anos, ou 12 anos. Ele vai sair da função de copeiro e ele vai vir exercer governo sobre aquela região. Porém, quando ele está chegando, os inimigos não estão felizes. Porque, irmão, guarda um princípio na sua vida: nem todo mundo que está próximo de você quer o seu bem. Nem todo mundo que está próximo de você se alegra com as suas vitórias. Nem todo mundo que às vezes se assenta com você e até bate nas suas costas, de fato é seu amigo. Muito pelo contrário. Dizem que aqueles que traem o rei é aqueles que se assentam na mesa do rei. Então não se engane, nem todo mundo que se diz teu amigo de fato é. Eu imagino ele como governador: estou aqui, conta comigo, sou teu amigo. Se precisar, conte comigo. Conte nada. Ele queria o mal, e quando apareceu alguém para fazer o bem, isso gerou uma angústia, uma tristeza no coração de Sambalá. Ele se declara este inimigo. Neemias está chegando ali. E Neemias chega em Jerusalém e por 3 dias estava ali. Neemias vai fazer uma coisa interessante agora. Neemias vai reconhecer o terreno que ele vai reconstruir. Neemias vai se levantar de noite. Vai levar poucos homens com ele. Estes homens que ele está levando com ele é alguém que faz parte da segurança dele. É alguém que, por um lado de prudência, ele deve ter junto a ele naquele momento. Porque ele precisa fazer uma checagem do estado que estavam as muralhas, das brechas que precisavam ser reparadas. E ele não faz isso de dia. E lembrando, aquele tempo não é igual você passar aqui na rua, que está cheio de poste de luz, tudo clarinho. Não, ele está indo de noite, e com certeza ele não está levando fogo, nada para mostrar o caminho. Ele está fazendo um reconhecimento sem que ninguém saiba que ele está tendo aquela atitude. Ele faz isso de maneira velada, sem chamar atenção. E ele sai de noite, e ele passa pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão. Ele passa pela porta do monturo e ele contempla os muros de Jerusalém. Os muros estavam fendidos, as portas consumidas a fogo. Ele passa pela porta da fonte ao viveiro do rei, e não havia ali lugar onde ele pudesse passar cavalgando. Então de noite ele sai pelo ribeiro e ele contempla um muro. Este ribeiro aqui é o famoso ribeiro de Cedron. Mesmo nesse tempo já não tinha mais ribeiro ali. Quando você passa por Jerusalém, tem aquele muro que você vê, tem uma rua de chão assim bem grande que você passa ali. Eu passei 2 vezes ali, e você vê as muralhas de Jerusalém bem no alto. Esse ribeiro, ele passa ali e ele olha, e ele vê que o muro está todo fendido, todo destruído, cheio de brechas, e ele tem um diagnóstico de como está a realidade de Jerusalém. Interessante aqui que no verso de número 16 ele vai dizer assim: então não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda nem os judeus
nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Ele tem um plano, ele tem um projeto, sem que ninguém saiba. Ele sai de noite para não chamar a atenção. Este muro tem mais de 4.000 metros de extensão, por 12 metros de altura, 8 metros de largura. Suas portas dão 20 metros de altura de madeira por 22 de largura. É necessário mais de 20 homens para movimentar cada porta dessa. Estão tudo queimadas e destruídas. Ele sai de noite, fazer um diagnóstico, ele não quer chamar a atenção. Ele não declara isso para ninguém. Primeiro princípio aqui, meu irmão. Pare de ficar falando as coisas que você vai fazer. Pare. Você quer ter sucesso na vida? Pare de contar as coisas que Deus coloca no seu coração. Conte para ninguém não. Não sai falando as coisas que Deus está colocando no seu coração para você fazer. Porque se Deus coloca algo no seu coração para você fazer, não torna isso público, não dê publicidade a isso. Porque os teus inimigos estão o tempo todo querendo saber o que se passa no seu coração. Você já encontrou aquelas pessoas assim que a gente chama de especulão, só fica especulando as coisas? Eu venho me assento e a pessoa assim, e daí? E aquele negócio? Mas você está querendo saber desse negócio? E aquele negócio? E daí? E aquilo lá? Mas você está querendo saber sobre aquele negócio lá? Por quê? Não tem gente que é assim, que você começa a conversar e ele começa, vai especulando daqui, especulando de lá, vai perguntando daqui, perguntando de lá, e a pessoa diz, ai que legal, e é. Não é assim não, irmão. Os inimigos estão doidinhos para saber qual é o teu próximo passo. Tem gente doidinho para pegar a sua ideia. Tem gente animado para abraçar o projeto que está no seu coração. Provérbios no capítulo 18, no versículo 2, Salomão tem uma palavra para nós. Ele fala sobre o tolo e fala sobre o homem sensato. O tolo não tem prazer em ser sábio, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Ou tradução, aquilo que está no seu coração. É alguém que está sempre revelando tudo, contando tudo, falando tudo. Neemias, ele tem um projeto e ele não pode contar, ele tem que sair de maneira velada de noite, ele tem que levantar em que situação, em que pé está, sem chamar a atenção de ninguém. Ele tem um projeto e sabe que Deus é com ele no projeto, mas ele sabe que tem inimigos querendo saber o que ele vai fazer. Ele não conta nada para ninguém. Ele tem um projeto e o projeto está dentro dele. Irmão, enquanto as coisas estão dentro de você, só você sabe. Só você e Deus sabe. Quando você coloca para fora, meu irmão, quando você expõe para fora, a Amy está aqui. O tio dela me contou uma coisa interessante um dia. Ele teve uma ideia, irmão, de fazer um telão na praça da cidade central, de LED. E ele pensou, se eu pegar aqui só a prefeitura e eu pegar o comércio local aqui, tantos por pessoa, isso aqui eu pago em tantos meses e depois só vou ter lucro nesse negócio aqui. E ele teve a ideia brilhante dele. Só que o problema é que ele sentou um dia com uma pessoa e falou, rapaz, eu tive uma ideia. Que ideia? Eu tive uma ideia assim, aqui dá para pôr um telão aqui, ó. Aqui dá para pôr até aqui na parede, até o local que ele queria colocar. E o cabo ficou ouvindo tudo que ele falou, irmão. Não passou 15 dias, irmão. O telão estava lá. Contrato com um monte de empresário, contrato com não sei quem, um monte de contrato. E está até o dia de hoje esse telão lá. O cabra ganhando dinheiro a rodo com um telão. Se ele tivesse ido lá e aplicado a ideia sem falar nada para ninguém, ninguém tinha roubado a ideia dele. Agora alguém pegou a ideia, não teve esforço nenhum, pegou a ideia dele, passou na frente e executou.
Francisquini prendeu o Abadia, o maior traficante da América do Sul. Era 10 milhões a recompensa quem prendesse ele. E eu, quando conheci ele, ficamos bastante amigos. Ele contou como é que ele prendeu o Abadia. Aí eu pensei assim, deve ser pelo menos uns 500 homens, né? Trabalhando. Porque prendeu uma pessoa dessa. Aí ele falou assim, eu perguntei assim, escuta, mas é muito difícil, foi muitos homens. Ele olhou para mim, começou a rir e falou assim, quantas pessoas você acha que foi? Na época eu joguei um número bem alto. Aí ele riu mais ainda. Aí ele fez assim, eu e mais 3. E foi muita pessoa ainda. Mas por que só 4? É porque se você esparrama a informação, você não tem controle, você não sabe de onde vaza. Quanto menos pessoas você põe no processo, mais você consegue alcançar esse objetivo. Quanto mais pessoas você coloca nisso aqui, um fala e outro e tal, e aí você não consegue. Foi só eu e mais 3, 4 pessoas. Como é que pode um negócio desse? Neemias sabe que ele tem um projeto, isso aqui não pode vazar para muita gente. Eu tenho uma ideia, a hora que eu for executar a ideia, eu tenho que pegar e começar de uma vez. Eu não posso explicar. Eu tenho que ter a ideia e já começar com a minha ideia. Só que para isso, Judá tem que reconhecer que ele é um líder. A sua autoridade precisa ser visível. Ele vem como o copeiro, um homem de autoridade, mas não é conhecido como um governador. Ele é conhecido como alguém que tem uma função política, sim, junto ao rei. Só que agora ele vem de maneira sábia, ele faz todo uma incursão para descobrir os detalhes, o que precisa ser feito. E ele sabe, só que ele não conta para ninguém, ninguém está sabendo do seu projeto, ele não revela nada para ninguém. No versículo 17 do capítulo 2, ele diz assim, então lhes disse, bem vedes vós a miséria que estamos. Agora ele está falando com as autoridades daquela região, ele está falando com o seu povo agora. Vocês estão vendo a miséria que nós estamos. Jerusalém está assolada, suas portas estão queimadas. Agora vem comigo, vim depois. Reedifiquemos o muro de Jerusalém, e a gente não seja mais uma vergonha, um opróbrio, um povo que as pessoas olham e dizem, está vendo esse povo foi levado cativo, este povo está com tudo destruído. Esta cidade aqui, que era o local, a capital deles, esta Jerusalém está destruída. A casa de Deus, que eles diziam do Deus dele, deixou tudo ser assolado. Todo mundo que passava ali olhava para aquele povo como um povo assolado, destruído, um povo humilhado. E ele está disposto a mudar de humilhação para exaltação, de um povo sem valor para um povo valoroso. E ele diz, vocês vêm comigo. Ele está chamando o povo a se unir junto dele. Aí no verso 18 diz assim, então declarei, como a mão de Deus me fora favorável. Eu disse para eles, quando eu soube como que estava aqui, segura essa tela aí. Quando eu soube como estava aqui, eu comecei a jejuar, eu comecei a orar. Passou-se 4 meses, um dia eu estava diante do rei Artaxerxes, estava diante da rainha Ester, o meu rosto estava triste, o rei perguntou o que havia, e eu expliquei para ele que eu estava triste por causa desta cidade, por causa de Jerusalém, as portas destruídas, e ele olhou para mim e me disse, o que você quer? E eu orei novamente ao Deus do céu e comecei a pedir a ele carta para vir para cá, autoridade para reconstruir. Eu pedi a provisão, eu pedi a madeira, eu pedi guarnição, proteção para vir até aqui, e eu já andei aí e vi o estado que está. Passei de noite e vi, a situação está assim. Agora a gente pode se levantar diante de Deus e se unir e tapar as brechas e consertar isso aqui, e a glória de Deus vai ser sobre nós, porque a mão de Deus está sobre nós, Deus está conosco. Após explicar que Deus era com ele, ele começa a dizer assim, então disseram, levantemo-nos e edifiquemos,
e esforçaram as suas mãos para o bem. Ele sabia que as mãos que lá estavam comandando aquela região, Sambalá, não eram mãos boas, eram mãos que queriam o mal daquele povo. Porém agora, a boa mão de Deus está conduzindo um homem para aquele lugar, a fim de que as pessoas se unam para a reconstrução, e as mãos deles se esforçassem para fazer o bem. Porque quando a igreja se une, o povo de Deus se une para as coisas boas, meu irmão, o Espírito de Deus vem e começa a movimentar esse lugar. O Espírito de Deus não opera na divisão, o Espírito de Deus não opera em panelinha, o Espírito de Deus se opera quando tem um povo que se une com um único propósito, na mesma causa, no mesmo fervor, no mesmo vigor. A glória de Deus se manifesta ali. Ele declara, ele torna público o que ele quer fazer, ele revela que ele sabe o que precisa ser feito. O povo se levanta e o povo se une para fazer o bem. Agora preste atenção no verso 19, irmão. Ele declarou ao seu povo o que iria fazer, chama o povo para se esforçar. O que ouvindo quem agora? O que ouvindo Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo amonita, e vai aparecer um árabe agora. Zombaram de nós, nos desprezaram e disseram: que é isto que vocês estão fazendo? Vocês querem se rebelar contra o rei? Você percebe que ele falou para o povo de Israel, ele falou para os seus patrícios, ele falou para os nobres, ele falou para as pessoas que tinham autoridade naquela cidade, do seu povo. Só que falando ao seu povo, chegou aos ouvidos de quem? Do inimigo, porque agora ele tornou público. Agora as pessoas estão sabendo: olha, este homem veio aí, porque até então Tobias e Sambalá não sabia que ele tinha carta para reedificar. Até então ele não sabia que ele tinha provisão, o que era necessário para reedificar. Ele não sabia de nada. Só que agora que ele conta para o seu povo de alguma maneira dá um jeito de comentar que isso vai chegar nos ouvidos do inimigo. Irmão, todas as vezes que você estiver fazendo alguma coisa e está na direção de Deus, fique certo, vai ter alguém zombando, vai ter alguém inventando alguma mentira, vai ter alguém querendo te contrariar, alguém querendo fazer você parar. Começou um espírito de zombaria, um espírito de desprezo. Pior coisa é ser desprezado, sim ou não? Ser zombado, sim ou não? Não zombavam de Jesus? Se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti e a nós mesmos. Começavam a zombar de Jesus. Pegaram uma veste de escarlata, colocaram uma coroa de espinho e diz: está aí o rei, olha a coroa dele. Zombaram dele. Agora estão zombando. Agora estão querendo colocar Neemias ao ridículo, ao desprezo. Irmão, aprende uma coisa: o homem pode te desprezar, e sempre vai ter alguém no seu caminho para te desprezar. Nunca se esqueça disso. Porém, Neemias está certo: eu sei que Deus nunca me desprezou, Deus nunca me abandonou. Você pode sofrer o desprezo do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu cônjuge, do seu patrão, do seu amigo que você confiava tanto. Você pode ter alguém no seu caminho zombando de você. Fique tranquilo, Deus não zomba de você, Deus não escarnece de você, Deus não despreza você. Não, muito pelo contrário. Deus diz: se teu pai e tua mãe te abandonar, te esquecer, nunca, jamais eu me esqueço de ti. É assim que o Senhor fala para nós. Neemias está seguro nisso, ele sabe que Deus é com ele. E preste atenção o que ele vai dizer: você está querendo se rebelar contra o rei? Você está querendo se rebelar contra Artaxerxes? Muito pelo contrário, irmão. Ele veio lá com autoridade, ele veio com um decreto real. Eu tenho o poder do rei. Mas os inimigos começam a fazer o quê? Começam a levantar uma calúnia, um falso. Você está querendo se levantar contra o rei, quando na verdade ele foi ali debaixo da bênção e da autoridade de Artaxerxes, que era rei.
Você está querendo se rebelar contra a autoridade real. Porque, irmão, a lanterninha de Sanbalate acendeu. Epa, chegou um homem aí, está com todo este poder, toda esta provisão, toda esta autoridade. Ele já começou a perceber que o espaço que era dele agora começa a ser substituído por uma outra pessoa. Irmão, não se engane. Quando Deus vai promovendo você, quando Deus vai fazendo alguma coisa por você, sempre vai ter um Tobias e um Sambalá com medo de perder o espaço de maldade que é dele. Mas fica na tua posição, no plano e na vontade de Deus, que Deus vai colocando você no lugar correto, no lugar exato. Você não vai precisar perder o seu tempo com Tobias e Sambalá. A única coisa que você precisa é ter vigilância e confiar em Deus, e o resto Deus vai fazendo por você. E quando ele pensa que o Neemias vai entrar nesse negócio de contender com ele, muito pelo contrário, Neemias vai dizer assim: então eu respondi e disse: o Deus do céu é o que nos fará prosperar. Você pode zombar, você pode criticar, você pode falar o que você quiser. O Deus do céu está conosco e a mão dele está sobre nós para nos fazer prosperar. E diz: e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Irmão, levanta a sua cabeça, irmão. Você vai conseguir reparar a brecha, irmão. Você vai conseguir reparar os muros, meu irmão. Você vai levantar o cuidado de Deus ao seu redor, porque a mão de Deus é o Deus do céu que te faz prosperar. É o Deus do céu quem te sustenta, e não tem inimigo que fique de pé na tua presença. Deus do céu. E aqui está o segredo: o Deus nos fará prosperar. É coisa boa, irmão. Olhe bem para mim aqui. Tem gente achando que a prosperidade vai vir do tigrinho. Ei, vou fazer aqui, vou ganhar 1 milhão de tigrinho. Tem gente que a prosperidade dele é se ele fazer o bolão da Mega Sena. Eu fiz o bolão, juntemos lá 100 mil reais, nós apostamos lá. Neemias sabe de uma coisa: pode ter reino humano aqui, mas tem um reino lá em cima que manda nesse reino aqui. Neemias já tinha experimentado a carta que dava o direito de reconstruir. O Deus do céu com ele, a provisão para toda a madeira, o Deus do céu com ele, guardas reais cuidando dele. Ele sabia, haverá uma prosperidade, e essa prosperidade não está vindo. O homem pode ser um instrumento que Deus usa, mas é do céu que está vindo a prosperidade para a minha vida. Sabe qual é o problema? Tem gente que acha que é os homens que vai lhe fazer prosperar. Irmão, a nossa segurança não está em pessoas, porque pessoas decepcionam. A nossa esperança está em Deus, que nunca deixou ninguém frustrado. E Neemias sabia disso, e ele declarava: é o Deus do céu que nos fará prosperar. Irmão, você quer prosperar? Você quer vencer, irmão? Confia no Deus do céu. E quando Deus do céu falar algo com você, faz igual Maria. Foi cantado aqui pela irmã Eliane. Perdeu Jesus na festa, não perdeu? No capítulo 2, no verso de Lucas, capítulo 2, versículo 50. No versículo 49, diz assim: e ele lhes disse: por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? O menino tinha sido perdido pelo caminho. E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração
Todas estas? Maria tinha um negócio com ela, irmão. Ela guardava todas as coisas no coração dela. Você lembra do nosso irmão sonhador, José? Eu tive um sonho. Os molhos de trigo assim, vocês prostravam tudo diante de mim. Eu tive outro sonho. As estrelas assim, 11 estrelas assim, ó, e a lua assim, ó, prostrava diante de mim. Na sua simplicidade, ele contava tudo. Custou a inveja e a fúria dos seus irmãos. Que Deus colocar no teu coração, não conte para ninguém, descansa o teu coração, espera Deus realizar tudo. Depois que Deus realizar tudo, você conta, você abre a boca, irmão, Deus pelejou por mim, Deus agiu por mim, Deus fez por mim, mas até acontecer tudo, guarde tudo no seu coração, porque o Deus do céu te fará prosperar. Fique em pé em nome de Jesus. Meu horário já terminou, já se esgotou. Eu quero orar com você. E eu creio que Jesus está aqui, irmão. O Senhor nos chamou para a gente reconstruir muros. Isso fala do cuidado com aquilo que Deus nos dá. Deus quer nos dar sabedoria e discernimento. Deus quer nos dar autoridade e reconhecimento. Deus quer nos fazer prosperar. Prosperar no casamento, prosperar na família, prosperar na comunhão, prosperar no ministério, prosperar no trabalho, prosperar na empresa. Deus quer nos fazer prosperar. E é o Deus do céu que vai nos ajudar. Amado Deus e eterno Pai, eu te louvo pela tua palavra que o Senhor, através do teu Espírito, me ajudou a ministrar aos teus filhos esta noite. Eu peço a Deus, faz a tua palavra prosperar em nós. Faz a tua palavra prosperar em nós, Senhor. Porque quando a tua palavra entra na nossa mente, no nosso coração, ela gera fé em nós. E esta fé nos faz ter convicção em quem o Senhor é, e não em quem nós somos, mas em quem o Senhor é. E quando nós nos vemos em Ti, Senhor, pode surgir Sambalá, pode surgir Tobias no nosso caminho, pode surgir todo inimigo e contrariedade, pode vir zombaria, desprezo, a gente sabe que a Tua mão está sobre nós. E é o Senhor quem nos faz prosperar. Eu peço a Deus, abençoe este meu irmão que aqui está, esta minha irmã que veio a esta casa, Senhor, para ouvir a tua palavra. Dai-nos sabedoria, Senhor, discernimento. Faz-nos ter, ó Deus, este discernimento que teve Neemias naquilo que vamos fazer e empreender. Sabedoria, ó Deus, para guardar aquilo que o Senhor revela dentro do nosso coração e vivermos tuas promessas, para que no tempo certo a gente testemunhe, Senhor, o teu agir sobre nós. Pai, abençoa os teus filhos, que a tua mão seja sobre a nossa casa, nossa família, os nossos filhos. Cuida, Senhor, daquilo que nós não podemos cuidar. Age nas nossas necessidades e que em tudo a gente possa glorificar o teu nome. Dá-nos uma noite de paz em tua presença. Ó Deus, toca na vida dos teus filhos que estão enfermos, aleluia, a fim de que sejam curados e restaurados pelo Senhor. Nos abençoe e fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém e graças a Deus. Diga: o Deus no céu nos fará prosperar. Você crê nessa palavra? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Assembleia de Deus Tapejara, vive até o arrebatamento. Vá em paz.